cumprimentar vocês, porque é um tema assim que difícil de expor um panorama como vocês fizeram. Então eu queria fazer uma colocação só no sentido de acrescentar, porque acho que vocês apresentaram um incrível panorama, né? E achei incrível, né? Tipo, deram um real de bandeja para a gente pensar, né? Foi muito bom. E esqueci. Vocês acabaram, não sei se vocês concordam, de instituir a pornografia como sintoma da nossa cultura. Mais um. Não acha? E eu concordo plenamente, né? Eu também tenho essa percepção. Quem conhece meu currículo sabe que eu conheço muito Reich. Quando eu vi a proposta do tema de hoje, eu lembrei do Reich e de Freud, que falavam de sexualidade. Então eu até ri, pensei, engraçado, a gente agora fala de pornografia e não mais de sexualidade, né? Sexualidade, sim, um tema, um conceito básico em psicanálise, né? Mas, não querendo ressuscitar o Reich, ele fez grandes contribuições para que nos anos 60, 70, a partir da psicanálise, a gente liberasse os costumes. E chegamos nesse ponto, está tudo escancarado, né? Mas Reich falou da miséria sexual. Isso me marcou muito quando eu estudei Reich. Antes de virar lacaniana, senão eu vou achar que eu sou reichiana. Seria, então, a pornografia uma nova forma de miséria sexual? Estamos ainda miseráveis sexualmente? Pelo que falamos, sim, houve ganhos, né? Podemos ver, olhar, e eu acho que os saudáveis farão um bom uso da internet, da pornografia, da liberação dos costumes, na medida que é possível, né? Os doidos, os psicóticos, os menos estruturados, enfim, farão outros usos, né? Eu acho que hoje se lê 50 tons de cinza, né? Outros leram Sade. De que época é Sade? Será que era mais apimentado do que os 50 tons de cinza? Acho que era. Não sei. Mas eu acho que a perversão e a produção cultural nesse sentido sempre houve. Mas acho que há ganhos. E gostei muito quando você falou que a gente continua tendo que estar alerta à censura. Por quê? Acho que a pergunta agora para nós, como psicanalistas, é sobre onde ela incide. Seria sobre a intimidade? Né? O próprio Reich dizia que a incapacidade era... Freud também, né? Era orgástica, né? Potência orgástica, mas de encontro com o outro, encontro verdadeiro e todos aqueles blá 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 e tal. Né? Então haveria ainda uma... Então a pergunta, acrescentando, porque eu seria incapaz de colocar o panorama como vocês colocaram, colhendo dados do real e da pornografia e do que se consome hoje. Eu seria incapaz. Mas eu pergunto assim, sobre o que será que incide então hoje a censura? Sobre uma relação sexual, então, sem máscaras? Porque eu acho que na hora de transar, o melhor é que seja sem tanta máscara, talvez. Né? Pegando a fala do Alain de Botton, que você citou, que fica essa pergunta, acho que nós como analistas na clínica, né, sobre o que incide hoje a censura, se a sexualidade está escancarada, se podemos ligar o computador e ver tudo. Olha, concordo com você que desde os anos 60 a coisa vem mudando, porque justamente a cultura ocidental é como se tivesse antes e depois da época dos Beatles. Mas não só, o Reich também me ajudou bastante a que se pensasse de uma maneira mais livre o que é tão humano quanto o amor físico. Agora, a miséria sexual,
impressão que eu tenho que continuamos. Um pouco a ideia de, no máximo agora estamos na classe C. Eu queria exagerar com uma analogia dizendo, bom, mas apesar da miséria sexual, né, a pornografia pelo menos é uma esmola, uma Bolsa Família. Mas não tem nada de esmola, a pornografia paga. E se você não paga com o cartão de crédito, você vai pagar com a sua vitalidade. Por quê? Porque, de novo, quem alguma vez já foi num motel, não precisa levantar a mão. Quem já foi alguma vez num motel provavelmente foi acompanhado. E então, quando tem um controle remoto e aparece nas imagens, pornô e tudo mais, muitas vezes isso faz isto, faz aquilo, mas enfim, funciona como um meio para um fim. Agora, quando então do que se trata é de alguma pessoa, e aí que está, pode ser predominantemente os masculinos, ou algumas mulheres, ou muitas, mas quando uma pessoa está sozinha com o estímulo pornográfico, o meio virou fim. Porque tudo pode servir para excitação, não é exatamente igual a excitação e desejo, mas aqui a excitação pode levar a uma descarga reichiana autoerótica. Por isso que um pouco que se poderia pensar nesta altura que, bom, a pornografia, entre outras coisas, serve para o controle da natalidade. A pornografia, entre outras coisas, hoje, você falou que seria um sintoma da cultura, com certeza, mas também pensemos até que ponto a própria cultura não está sendo sintomatizada. A pornografia poderia produzir um efeito de ralo. Sabe por quê? Não é para escoar excessos, é que ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo, começando pelos Estados Unidos, está havendo falta, déficit de gala. Gala. Gala quer dizer porra, sêmen, esperma. Os bancos de esperma nos Estados Unidos estão à míngua. Uma das publicidades mais surpreendentes dos últimos tempos, que eu vi talvez também, um ano ou dois atrás, era assim, publicidade, quase que uma campanha para doação de sêmen. E a foto era algo assim como uma entrada, uma pequena plaquinha, tipo Banco Morgan de sêmen, e tinha um jovem, absolutamente jovem, com todos os atributos, ou seja, mochila, garrafinha de água, e uma Playboy, que dava para ver saindo da mochila. E depois a legenda embaixo, a sua doação será sempre bem-vinda, faça uma vida, não precisa saber. Então, ao mesmo tempo que falta matéria-prima de um lado, por outro lado tem um ralo, que todas as, de 24 em 24 horas, ininterruptamente, está levando litros e mililitros de potencialidades que se resolvem. A gente não pode ser necessariamente contra o prazer ou contra o gozo que não serve para nada. Só estou dizendo que a medida de cada um de nós é uma medida individual. Por último, só existimos no varejo. Agora, a pornografia como indústria, ou seja, como ideologia, funciona no atacado. Eles querem, não que a gente transe, eles querem simplesmente que a gente dê o nosso dinheiro. Depois, se pode comprar a pornografia, eles nem abriram o pacote e guardam, não. Eles, quem vendeu só ficou feliz de ter vendido. Então, miséria por miséria, estamos no capitalismo expansivo. Só dois comentários, a partir do seu exemplo, do fato, vocês poderiam dizer assim, a censura no caso do motel é uma censura em relação ao tempo.
Normalmente se compra um pequeno espaço de tempo no motel e o filme pornográfico faz com que tudo aconteça dentro daquele tempo, porque se estourar o tempo fica mais caro. Já tem pouco tempo para fazer aquilo, etc. Já tem que chegar meio pré-excitado para que tudo aconteça dentro da hora, enquadrada. Não é tão barato ficar lá esperando o desejo funcionar a noite inteira, tem que acontecer tudo. Então o filme pornô acelera o metabolismo. Em detrimento do tempo e do desejo e das emoções, etc. Outra coisa que eu ia comentar é um filme que o Esteban mandou, não sei se chegou a ver, sobre como se está se lidando com uma espécie de dobradinha entre pornografia e maquininhas masturbatórias, especialmente masculinas. Comentando isso na sala de aula outro dia, me falaram que não é só lá, que já tem para todos os lugares, talvez tenha até por aqui. Né? Aqui na Vila Madalena. Bem perto aqui, não sei, faz tempo que eu estou fora do país, mas eu me informo no prédio. Tem vários objetos, o que mais me lembra são as latinhas, são uma espécie de. Parece uma latinha de Coca-Cola e é supostamente uma vagina portátil, né? Higienicamente só pode ser usada uma vez, depois deve ser substituída. E as entrevistas com pessoas que gravam esse filme falando que realmente eles não têm nenhuma condição de ter nenhuma parceira. Ele não tem dinheiro, ele não tem tempo, ele tem que trabalhar o tempo todo, ele não tem lugar para morar, etc. Então eles já estão muitos afirmando assim, como se isso fosse possível, né? E talvez, quem sabe, se lá se um dia não será, né? As novas gerações vão dizer que ele vai levar o resto da vida dele desse jeito. Eu lembro de um cara, por exemplo, falando, ele só vê pornografia e usa a latinha, com isso ele resolve e logo ele está pronto para trabalhar mais. Porque o tempo dele todo é gasto com trabalho, que ele ganha miseravelmente, não sei onde, numa Coreia dessa do mundo, da onde a gente compra todos os nossos produtos. Então ele vai gastar o tempo todo dele e não tem nenhum tempo para relacionamentos e sexo com relacionamento. Então, parece que, por exemplo, a censura entra por aí, rouba alguma coisa, rouba no tempo, especialmente tempo, né? Especialmente tempo. Porque o tempo para o metabolismo, o tempo para a emoção, parece que a censura vai por aí, assim, a pornografia faz isso. Bom, falando de um dos caminhos da sublimação, no caso a música, acho que foi nos anos 80, mais ou menos, que tinha aquela música Garota Nacional do Skank. E eu fico pensando, né, o quanto tem de pornografia e o quanto tem de erótico. E vamos falar mais dos tempos atuais, o que a gente pode dizer do funk. Né? A gente pode dizer que as pessoas estão ali comemorando, o que elas estão fazendo, né? Estão bebendo para esquecer e trepando para comemorar, né? Então, assim, a música hoje é um meio muito grande dessa sexualidade. E eu gostaria de saber de você, Oscar, o que você acha da música, do funk? Afinal de contas, tem muitos jovens, né, envolvidos com o funk. Se existe um destino, né? Se existe, sei lá, não há caminho, não há escapatória como o capitalismo? Mas queria fazer um comentário antes, em seguida, porque o funk, por último, é o que é, ou seja, não é mais do que festa. Mas eu queria fazer um comentário antes ligado à censura, miséria, capitalismo. É totalmente sabido e trivial que todo mundo nas empresas não pode usar o computador para atividades extra-empresa. Tanto que as empresas têm os sistemas de bloqueio. Passou um filme um tempinho atrás chamado Shame. Um filme altamente interessante, porém altamente culposo, e então o cara que por último faz tudo e vai ter que pagar, mas ele, enfim, alguém percebe que no computador dele, da firma, ele tem um monte de pornografia e isso pode até custar. Algumas pessoas podem custar o emprego, outras podem custar até a liberdade, se tiver, por exemplo, fotos, pornografia infantil.
Mas me lembrei de um comentário de muitos anos atrás de uma pessoa que eu atendi e que, bom, tudo bem, haverá sistemas da firma, da empresa, da corporação para bloquear aquilo, mas também haveria uma tendência de todo mundo, no meio do horário de expediente, querer ver. Bom, eu diria que sim. Aqui estou respondendo rapidamente em termos de funcionamento humano. Quem está trabalhando, sim, pode trabalhar bastante, mas em algum momento gostaria de não estar trabalhando tanto. Quem está fazendo qualquer tipo de trabalho que por último é um saco, talvez gostaria mesmo de ver sacos e pintos e chotas e enfim, diversão e diversidade. Que as empresas não deixem, que seria um pouco a ideia de censura, mas para não esquecer que as empresas não estão deixando, não só assistir pornografia na hora de trabalho, às vezes estão reduzindo o horário do cafezinho e fundamentalmente o que as empresas não querem, não gostam, e se podendo não permitiriam é que os funcionários namorem. Então o capitalismo não está do lado do amor, do erotismo, de nada disso. Mas esse paciente que eu lembrei era alguém que fazia a seguinte reflexão. E no meio da jornada de trabalho, de vez em quando, espertamente, encontrava um tempinho, um oásis, safava, ia correndo no banheiro da empresa e batia um punhetão. Depois voltava. Mas o raciocínio era o seguinte, que essa energia que ele tinha descarregado sozinho no banheiro, com uma fantasia e com automanipulação, que era uma energia que, se não tivesse sido gasta assim, teria sido absorvida pela empresa, o patrão, o chefe. Então aí figurava até a questão da, como se fosse uma espécie de separação para fugir da alienação. Agora, na questão do funk, todo este preâmbulo para dizer também que funk é festa, não é trabalho. De qualquer maneira, não tenho experiência, não cheguei perto, mas teve algo que chegou perto de mim. Era uma vez que eu estava andando na Paulista, inocentemente, num dia de sol alegre, com todo mundo com o vidro baixo, vai que de repente chegou um carro ao meu lado com um super pancadão, proibidão, fodidão, onde as palavras termos significantes, churros, calão e achei fantástico. Porque era na Paulista, por um instante, ignorante de mim, pensei que era uma performance, que era alguém que estava fazendo de propósito. Falar palavrão na Paulista como alto-falante. Depois não. Agora, eu diria assim, as letras de alguns funks são explícitas. Mas não vai ser pela letra que as pessoas vão fazer o fuki-fuki. Vai ser pelo pancadão, porque nós esqueçamos. Vocês sabem por que o rock and roll nunca morreu, né? Historicamente se fala antes e depois dos Beatles. Também se fala, o rock and roll é aquilo que faz tanto tempo que está aí que já foi declarado morto inúmeras vezes. Agora, começando pelo blues, depois o rock, o soul, o reggae e o funk, quando não acelera muito, são ritmos de faki-faki. Então, o que faz com que o funk seja erótico, sim, entende tudo, tem coreografias, tem shortinho, tem um palavrão, não importa, o que faz mesmo é que aquele tipo de som é um som orgânico, ou pelo menos rítmico o suficiente. É uma explicação de semiótica aplicada à música e a coisas piores. Mas pensem um pouco, o que é da ordem do corpo, não por acaso funciona assim. Então a batida se mantém perto da batida humana. Agora, se a música começa a acelerar, se começa a ser não só pancadão, como bate-stacker, feita por máquinas, remix, que é a outra onda que começou desde a época da discoteca e continua ainda menos hoje, ainda bem, ufa.
já passamos muitos anos de música sintética, que só serve para não trepar. Não foi para mim a pergunta, mas uma coisa também que eu acho que a gente não tocou aqui, mas está relacionada, parece que as pessoas esquecem, que uma das razões que se faz sexo é para espantar o tédio. Né? Sexo serve para muita coisa, inclusive para espantar o tédio. Me parece que é muito sintomático o tédio hoje, especialmente entre adolescentes. Assim, é uma vida muito tediosa, sem experiência. Sem experiências, né? Então uma vida muito repetitiva, de muito estudo, né? Então uma das maneiras de fazer sexo também é isso. Você lembrou essa história da empresa, né? Eu diria que isso é muito comum, diria mesmo, isso é muito comum, é uma maneira de espantar o tédio, o trabalho é muito repetitivo e isso quebra a monotonia e, claro, rouba um pouco de gozo do capitalista, ou seja, toda a briga do trabalho resgata. Toda a questão do trabalho é ter um cara que toma o meu tempo o tempo todo, não me deixa tempo para fazer nada. Você quer falar, Marcelo? Se há de fato um desafio novo na clínica das neuroses, tanto por esse comentário que você fez agora, João, ou pela reformulação talvez do título que você dá, né? Pornografia e recalque, não sublimação. Apesar do novo sintoma que temos aí pela frente, a questão muda, a questão da histérica, a questão da neurose, a questão da insatisfação, ou mesmo do mais de gozar que está em jogo. Coisa importante, né? Na antropologia do futuro dirá, mas as novas gerações estão aprendendo, supõem que estão aprendendo a fazer a coisa certa mais tarde na cama só porque estão assistindo. E depois o que se recolhe na clínica, pelo menos eu tenho mais de uma reclamação e comentário, então assim, novas gerações, pessoas que começam a namorar e que depois, pelo menos minhas pacientes, ou seja, moças que comentam, reclamando que desde o primeiro dia o cara queria fazer o cardápio inteiro, não sabia fazer nada em particular, mas queria fazer tudo porque tinha visto tudo. Então essa é um pouco a nova maneira de começar neuroses. Agora, a histeria não tem jeito, né? A histeria durante muita, digamos, classicamente, poderá manter características que historicamente poderão mudar todas as semanas. Mas se há um denominador comum, é a questão da insatisfação. E aí não tem jeito, né? O comentário do Botton continua dizendo que, bom, nunca ninguém vai chegar nem perto, dentro de casa, na própria cama, nem perto da performance dos artistas. Porque, por último, não são artistas. A gente então tem que dizer assim, bom, entre o ideal que está já projetado, e entre o que temos aqui em casa, ou seja, a parceria na cama, ou seja, entre o ideal e o objeto, parece que tem uma defasagem muito grande. Então, e aí que entra justamente o prestígio dos filmes amadores. Nos filmes amadores, às vezes alguém gosta de verdade, e pode não ser exatamente um ideal de beleza. Às vezes, nos filmes amadores, tem alguém mais perto da realidade do que está aqui na cama. Enquanto que os filmes ideais são tão ideais que só se podem fazer representando. Assiste para que o povo gozou mesmo. Eu preciso comentar uma coisa sobre a questão clínica. Eu colocaria mais uma coisa ainda. Eu acho que isso que o Oscar falou, quer dizer, eu vi uma coisa um pouco antes de sair daqui, crianças que estavam fugindo, pegaram umas crianças que não estavam na escola
E ninguém descobria onde eles estavam fazendo um bacanalzinho todo dia. Tomando e reproduzindo sexo grupal de alguma maneira em algum lugar. E parece que há uma aceleração desse processo, que tudo se faz muito mais rápido, mais intensamente, em um espaço de tempo mais curto. E me parece que, eu vou dar um chute aqui, me parece que o subproduto disso é o aumento da religião. Mais cedo tem que catar na mãozinha de Deus, já usa muita droga muito rápido, muito sexo esculhambado, e muito rapidamente já tem que catar na mão de Deus para voltar às orientações. Os Facebooks e redes sociais são cheios disso, tanto de sexo como de gente mandando mensagenzinhas salvadoras. A religião e os grupos abusando de vocês aqui não como uma categoria, mas e os grupos de ajuda, né? Sim. Das adições. Eu tenho ouvido uma pergunta, acho que foi especialmente por algo que tem chegado na clínica, né? Do receio de estar adicto. O receio de estar adicto às vezes antes de estar adicto, né? Os critérios estão, eu acho que é uma questão clínica também, que os critérios de adição estão se expandindo também, né? Depende. Você tem obsceno na cabeça. Se a pornografia, em tudo isso que foi colocado, ela é uma das obscenidades, o que é o obsceno nesse conjunto de coisas? Se havia algo que estava faltando, seria essa categoria. Porque antes ficou erotismo e pornografia. Mas tem essa dimensão do obsceno. Independente do que seja por for. Mas pode ou não pode ser mostrado. Pode ou não pode ser visto. Seria possível de aparecer ou jamais nunca deveria aparecer. Então, tudo que é considerado obsceno, na realidade corresponde a moral, regras, ideais, e todas as culturas e épocas históricas têm tido aquilo que não se poderia jamais deixar aparecer e muito menos mostrar. Bom, neste momento, onde o mundo inteiro, começando pelo Ocidente, mas ganhou alta visibilidade, a ideia é um pouco que não haveria mais obsceno, porque tudo pode ser mostrado, tudo deve ser visto, já que é possível ver tudo. O exemplo que o João contava antes era mais ou menos isso, né? Coloca uma pequena minicâmera na ponta do preservativo e dá para ver uma ocitolinácea por dentro, mas até aí digamos que está mostrando, está... Por outro lado, para não ficar somente na questão sexual, que é muito divertida, mas também justamente tão divertida que é vital. Pensemos no outro lado, na pulsão de morte, onde também está se mostrando tudo, que vai desde aquilo que parece ser verdade do real, mas que por último são truques e filmes de terror, até aquilo que é filmar diretamente crueldade, tortura, morte, desastre, acidente. Bom, a minha maneira de entender isto é sempre a precu, sempre depois. É obsceno aquilo que, quando mostrado, foi censurado. A priori, eu diria que tem coisas que melhoram, mas é melhor para mim, é um critério pessoal, dizer, melhor nunca me mostra, melhor ninguém fazer isso. Não, acontece. Agora, quando alguma coisa, então, não é permitida, mas já aconteceu, é um pouco também a regra da democracia, né? E a regra diferente na época da ditadura. Aqui no Brasil, a ditadura foi burocrática. Antes de mostrar algo, tinha que passar pela censura. E aí ganhava ou não o alvará. Agora a democracia é diferente. Agora primeiro você mostra e se houver problemas com a justiça ou reclamação, aí pode até censurar e tirar. De qualquer maneira, um pouco a ideia é esta. Eu acho que nesta altura da civilização,
O que é obsceno são certas práticas capitalistas que a gente nunca vai ver. Nunca vamos ver os caras de Wall Street apertando os botões e colocando meio mundo na miséria. O que vamos ver é outra parte. Vai ser exacerbada a parte do luxo, da limusine. Posso fazer outro comentário? Lembrei, senão eu ia embora sem falar. Aonde que para mim neste momento está tendo pornografia, não pode ser que chegue ao ponto de obscenidade, digamos pornografia. Se chama pornografia culinária. Desde programas que cada vez tem mais nas televisões de como fazer comidas, como experimentar comidas, como virar chefe, essas coisas, até todo mundo. Antes, já teve épocas, ainda hoje deve ter pessoas que antes de almoçar, antes de jantar, tem uma prece pela comida. Agora tem muitas pessoas que antes de almoçar, antes de jantar, clicam na comida. E eu penso que quanto mais o luxo aparece na ideia da sociedade do espetáculo, quanto mais a comida é promovida, maior obscenidade para com a metade da população do mundo que ainda passa fome. Essa é um pouco a ideia. Então, o que é obsceno? O capitalismo. Mais uma, antes que eu esqueça rápido. Ontem me perguntou a jornalista se os 50 tons que vai ser best-seller no Brasil, poxa, como é que não vai ser se está sendo promovido pela maior campanha publicitária de todos os tempos desde a Bíblia? Então, venderam Harry Potter, Crepúsculo, agora vendem este. Até aí tudo bem. Mas a moça me perguntou se isto iria fazer sucesso no Brasil, não somente editorial, e se as pessoas a partir disso iam ficar mais liberadas e até a brincar como proposto no livro. E eu respondi que dificilmente. Eu quis fazer as brincadeirinhas do hemisfério norte, que historicamente sempre dominaram e que gostam mesmo de brincar disso. Mas que nos nossos países que tivemos tortura e pau de arara, dificilmente isso ia entrar no esporte. A gente que trabalha com isso viu que 70% hoje do consumo do mercado erótico, que inclui o mercado pornográfico, é feito pelas mulheres. 70%? 70%. Mas que consome ou que faz? Que compra produtos eróticos. Produtos. E aí é que tá, as mulheres não compram, vocês falaram muito da audição e da visão. As mulheres não consomem vídeos, mas elas consomem pequenos objetos, ou grandes objetos. Mas esse consumo é feito por elas. Então, cada vez mais, você tem uma linha de coisas novas que surge para dar conta desse novo consumidor que também surge, que é a mulher. Como é que vocês enxergam a mulher como consumidora de pornografia sob uma outra ótica? Não sei se do tato, enfim, mas outros sentidos. Eu dizia, a mulher vai no real da coisa, né? Sexo e dinheiro, né? Ela perde o rumo, os homens perdem o rumo, ficam perdidos com imagens, etc. As mulheres vão no real da coisa. Isso me parece assim, um pouco uma via para entender isso. Eu não tinha entendido direito o que você disse, mas se eu bem entendi, eu também já ouvi sobre isso, que os produtos eróticos, etc., são basicamente, o grande mercado são de mulheres, e uma outra vertente que são os homossexuais também, parece que usam bastante isso. Então, essa pergunta que eu seria por que os homens não usam isso? Bom, sim. Agora, no campo de vídeos, de imagens, os dados que tem discussão sobre isso, né? Me parece que progressivamente as mulheres estão vendo mais isso. E me parece que se as mulheres começarem realmente a ver mais os vídeos, esses vídeos terão que ser produzidos para esse novo mercado, terão que ter algumas variações narrativas, etc. Como tem, por exemplo, tem um mercado de pornografia de dominação que me parece que é muito ligado, muito direcionado para a mulher mesmo. Né? São as
às vezes dominatrix, né? Assim, né? A mulher está sempre, imagino que alguns homens também, não sei. É um mercado sempre muito difícil de ser pesquisado pela razão que a gente comentou aqui muito. É uma atividade extremamente privada, mas que hoje em dia as pessoas estão falando tanto, a divisão entre público e privado está tão baixa, que eu acho que se você começar a pesquisar, muitas pessoas vão se abrir e vão falar sobre isso, por que é que elas veem naquilo. A melhor receita, eu acho que a psicanálise dá, assim, pergunte para as pessoas que ela conta, não precisa fazer, mandar desenhar uma casinha, uma árvore, interpretar, assim, você vai perguntar para a pessoa, por que você compra esse filme? Normalmente ela te conta. Vocês acham que a Paris Hilton foi flagrada? Ela gostou do que viu e botou na rede. Tem uma frase que eu gosto que diz que a sexualidade não é só sobre corpos, mas como os corpos são capturados pela linguagem. Exatamente. E a gente pode pensar a pornografia como o sexo subtraído dessa dimensão. Tem uma outra frase do Zizek recente, que é um pouco mais, vai nesse mesmo sentido, mas um pouco mais audaz, né? Não sei. Ele diz que hoje é meio que lugar comum pensar que a verdade da alta cultura é sexual e que esconde um monte de coisas, de referências a isso. Mas ele falou que outra tese mais interessante é que a verdade do sexo é a alta cultura. Então, quer dizer, na ideia de sublimação a gente está lidando enquanto está estudando, enquanto está se dedicando ao trabalho, com a mesma coisa que a gente está lidando quando está transando, porque tem esse desligamento da esfera instintual e tal. E eu queria que vocês comentassem sobre isso. Quando foi feita a etimologia da palavra, pornografia, porque fica claro que essa parte de grafia é descrição e até representação. E aí o termo em grego pornos parecia sempre se referir à prostituição. O mais importante é lembrar que, independente se na Grécia, se em Roma, para falar de uma maneira muito abrangente de todo o mundo que existiu antes do Ocidente cristão, esse mundo antigo do paganismo. O lugar onde estavam as prostitutas tinha que ser sinalizado. Hoje parece lugar comum dizer, está na boate, bom, mas aquele lugar é puteiro, como é que você sabe? Porque tem luz vermelha. Bom, na época do paganismo clássico, o lugar onde se fornicava precisava ter um outdoor. E o outdoor era sempre o falo. Então, um pouco essa ideia de que na relação entre corpo e linguagem, entra a questão fálica, sim, mas a questão fálica já é cultural. Por quê? Bom, porque estou dizendo isso, né? Durante 4.000 primeiros anos as coisas funcionaram de um jeito, nos últimos 2.000 anos mudaram bastante. Não que na antiguidade não havia censura, porque temos certeza de que a censura constitui a cultura ocidental cristã. Então, por isso os exemplos que eu dava antes. Bom, hoje que pareceria estar tudo já resolvido, até o significante não pode ser escrito por quê? Porque alude ao real do sexo. Bom, eu diria que é pior. Faz semanas de Freud, hoje está tudo escancarado, mas esse real do sexo tem um nome, né? Mulher, mas Lacan dizia que não existe. Mulheres, sim, metade da população humana. Mas, para colocar de um outro jeito, jamais. A questão feminina continua sendo a grande questão. Por quê? Porque as mulheres, seus corpos, suas almas, seus corações, as mulheres não podem ser simbolizadas, nem elas conseguem, nem a gente muito menos.
Então tem sempre algo que dá ordem do lado feminino da sexuação, que vai escapar sempre, né? Vai estar sempre, né? De alguma maneira mostrando que entre linguagem e corpo alguma coisa escapa. A parte boa é saber isso, né? Como se ganha uma mulher, né? Do ponto de vista masculino. Bom, falando, já não se lábia. Como é que as mulheres se excitam? Como o cara pelado, fazendo musculação e mostrando um negócio? Sim, às vezes. Como é que as mulheres curtem as imagens? Mais ou menos. E como é que as mulheres curtem o que está escrito? Ou seja, que literatura, a diferença de cinema ou quadrinho, que cinema e quadrinho já vem com uma imagem pronta. A literatura você tem que ler primeiro e criar a imagem aqui. Pronto, as mulheres estão felizes. Então por isso que tende mais a ser um best-seller erótico para as mulheres este livro do que exatamente para os homens. A tendência, então, dos vídeos vai ser mais masculina porque os machos de espécie somos rapidamente iludidos pelas imagens e pelos chamarizes. O que você aponta, que são produtos por extensão para o sexual, mas produtos, ou seja, artefatos culturais à venda, com certeza as mulheres vão querer muito mais testar, experimentar, provar tudo que tem a ver com o corpo delas. Posso lembrar aquilo que você falou há muito tempo que eu nunca esqueci. Nós, cara, há muito tempo, quase quando a gente se conheceu, o Diego comentou. Fala. Tá. Os caras, você está fazendo um trabalho sobre revistas masculinas. Os caras falaram uma coisa que eu não esqueci: não existe mulher pelada. Mulher tem sempre um penduricalho nela. Mulher tem sempre ela tem um brinquinho, ela tem um lencinho. Não existe mulher pelada, não existe foto de mulher pelada. Mulher tem sempre alguma coisa, que é a da hora do objeto lá. Então essa é um salto alto, uma tatuagem. Não, agora a última vez que eu vi uma pornografia qualquer, havia várias moças, uma melhor do que a outra, mas não havia nenhuma sendo um negocinho no umbigo. Todas tinham metal no umbigo. Para juntar três coisas, duas, né? Três. O que você disse, o que os caras falaram, o que falta? Que a falta é o que faz a coisa andar, né? Da pergunta que você fez do obsceno. Eu dei um exemplo de obsceno, devia inclusive ter usado a palavra. Por que não pode aparecer homem com homem no time heterossexual? Porque é obsceno. Isso, por exemplo, é da hora da obscenidade. Mostrar dois homens transando, né? E, portanto, eliminar a falta, fazer alguma maneira de eliminar a falta é obsceno, ou seja, é aquilo que acaba com o prazer, que faz a coisa parar de funcionar. Bom, muito obrigado pela atenção. Convidamos todos vocês para o próximo, temos mais dois ainda neste ano. Agora no mês de outubro, se não me engano, vai ser no dia 27. Vai ter a Roseli Jimenez e a Ana Lucília Rodrigues. São duas especialistas em Almodóvar. Então vai ser um café almodovariano. E no final do ano já temos as pessoas. Uma das pessoas está confirmada, por isso não posso dizer quem vai vir, mas só posso dizer que o tema para novembro vai ser a responsabilidade sexual.